Você já sentiu como se os erros que cometeu fossem uma sombra constante acompanhando cada passo na sua vida? É como se cada decisão errada, palavra impensada ou atitude impensada tivesse construído uma barreira entre você e o futuro que tanto deseja alcançar. Talvez, em alguns dias, o peso do que passou faça parecer que seguir em frente é impossível, como se o que você fez no passado tivesse definido quem você é. Errar é algo tão humano quanto respirar, mas o que nem sempre nos lembramos é que viver debaixo da culpa é como carregar uma carga que não precisamos levar. Muitas vezes, esses erros parecem ganhar vida própria dentro de nós, criando dúvidas e medos que sussurram mentiras sobre nosso valor. Eles nos fazem acreditar que estamos sozinhos, que somos incapazes de mudar e que tudo o que tentarmos fazer será apenas mais um erro à lista. Mas será que isso é verdade? Há algo poderoso que acontece quando entendemos que nossos erros não têm o poder de nos definir. Essa verdade pode transformar a maneira como olhamos para o passado, nos libertando da prisão que criamos em nossa mente. No entanto, esse processo não acontece automaticamente. Ele exige coragem para enfrentar a si mesmo, honestidade para reconhecer o que foi feito e disposição para acreditar que há algo maior nos esperando. Mas o que significa superar nossos erros? Não é simplesmente esquecer ou fingir que nunca aconteceram. É olhar para eles de frente e entender que mesmo em meio às nossas falhas, existe a possibilidade de aprendizado. É permitir que aquilo que parecia ser um fardo se torne uma ferramenta para o crescimento, em vez de ser uma corrente que nos prende. Talvez você tenha tentado se esconder dessas falhas ou até mesmo negá-las. Mas o que a experiência sempre prova é que não há como fugir. Quanto mais tentamos ignorar nossos erros, mais eles nos acompanham. Por outro lado, enfrentá-los com coragem nos dá a chance de reescrever a história. Isso não significa que será fácil. Na verdade, superar os erros muitas vezes envolve dor e desconforto, mas também é o caminho que leva à paz e à verdadeira liberdade. Hoje, pense nos momentos em que você se viu paralisado pelo que passou. Reflita sobre quantas vezes você se julgou incapaz de melhorar, apenas porque cometeu erros que todos cometem em algum momento. Esses erros realmente precisam ser o capítulo final da sua história? Ou você pode escolher usar cada um deles como degraus para algo maior? Superar os erros não é apagar o passado. É transformar o que parecia ser um fim em um novo começo. É um processo, uma decisão diária de acreditar que sua vida não precisa ser definida pelo que deu errado. E é isso que faz toda a diferença. Se Deus perdoa os nossos erros, por que nós também não nos perdoaremos? Essa é a oportunidade que você tem de deixar o peso do passado para trás e abraçar a chance de ser alguém melhor. Afinal, você não é o que fez de errado. Você é o que escolhe fazer a partir de agora. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Quando erramos, a primeira reação que frequentemente surge dentro de nós é a culpa. É um sentimento tão profundo que muitas vezes parece impossível ignorá-lo. Mas de onde vem essa sensação que pesa tanto no peito? A culpa nasce de uma percepção muito íntima, quase instintiva, de que algo em nós falhou. Ela surge quando as nossas ações entram em conflito com aquilo que acreditamos ser certo. É como se uma parte de nós estivesse apontando para o erro e dizendo: isso não deveria ter acontecido. Esse sentimento, por mais desconfortável que seja, revela algo importante. Ele mostra que existe em nós uma sensibilidade moral, um senso de responsabilidade que nos diferencia. Porém, quando a culpa não é tratada corretamente, ela pode crescer de forma desordenada, assumindo um papel destrutivo.
Em vez de ser um sinal para nos ajustar, a culpa pode se transformar em um fardo que nos impede de avançar. O impacto disso no coração é profundo. A culpa mal resolvida afeta não apenas a forma como vemos o que fizemos, mas também como enxergamos quem somos. Ela nos faz questionar o nosso valor, muitas vezes nos levando a acreditar que somos indignos de algo melhor. Pior ainda, essa sensação cria barreiras que nos afastam dos outros e até de nós mesmos. Quantas vezes você já se afastou de alguém por medo de que descobrissem seus erros? Quantas vezes deixou de tentar algo novo por acreditar que não merecia outra chance? O coração, quando sobrecarregado pela culpa, começa a carregar cicatrizes invisíveis. Essas cicatrizes, muitas vezes, são alimentadas por pensamentos repetitivos sobre o que poderia ter sido feito de forma diferente. Essa repetição cria uma armadilha emocional que nos prende ao passado, roubando a energia e a esperança necessárias para construir algo novo. Há também o medo, uma consequência direta da culpa. Medo de errar novamente, de enfrentar o julgamento dos outros ou até mesmo de admitir os próprios erros. Esse medo nos paralisa, impedindo que tomemos decisões ousadas ou sigamos caminhos que poderiam nos levar a um lugar melhor. O coração começa a se fechar, como se tentasse se proteger de mais dores, mas esse fechamento muitas vezes apenas prolonga o sofrimento. Ainda assim, a culpa não precisa ser inimiga. Embora possa ser dolorosa, ela também é uma oportunidade de transformação. Quando usada da maneira certa, ela nos ensina sobre limites, escolhas e a importância de buscar reconciliação, seja com os outros, seja com nós mesmos. Mas para isso, é preciso encará-la com honestidade. O impacto da culpa no coração só se torna permanente quando permitimos que ela permaneça sem resposta. Quando encontramos coragem para enfrentar esse sentimento, reconhecemos o que ele pode nos ensinar e, mais importante, descobrimos que há um caminho para a restauração. A culpa não é um fim, mas um convite para refletir e encontrar uma maneira de viver em paz consigo mesmo. Isso começa no coração, e é nele que a transformação pode realmente acontecer. É natural, ao enfrentarmos nossos erros, sentir que eles dizem algo definitivo sobre quem somos. Esse é um dos maiores enganos que podemos cometer. Acreditar que nossas falhas nos rotulam de forma irreversível. Essa sensação, muitas vezes alimentada por pensamentos de culpa ou vergonha, acaba distorcendo a maneira como nos enxergamos e até como percebemos o nosso valor. Mas é essencial entender que sua identidade não está presa aos erros do passado. O que fazemos é apenas uma parte de quem somos, e não o todo. Separar nossas ações de nossa essência é o primeiro passo para quebrar esse ciclo de autodepreciação. Errar não é uma sentença final. Deus, em sua sabedoria, nos ensina que somos mais do que nossos momentos de falha. Ele nos vê como indivíduos completos, com potencial para crescer, aprender e recomeçar. Essa perspectiva divina nos desafia a olhar para nós mesmos com mais compaixão. Um exemplo claro dessa visão está na história de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro foi impetuoso em muitos momentos, mas sua falha mais marcante aconteceu quando ele negou conhecer Jesus 3 vezes na noite da crucificação. Lucas capítulo 22, versículos 60 a 62. Naquele instante, Pedro se sentiu arrasado, cheio de vergonha pelo que havia feito. Ele sabia que tinha falhado gravemente e provavelmente acreditava que aquilo definiria quem ele era para sempre. Mas Deus tinha outro plano para Pedro. Após a ressurreição, Jesus se encontrou com ele e, em um momento de profunda restauração, perguntou 3 vezes se Pedro o amava. Não era uma tentativa de relembrar o erro, mas de reafirmar a identidade de Pedro. Jesus viu além da falha e confirmou a missão que ele teria:
apacenta as minhas ovelhas. João, capítulo 21, versículo 17. Pedro não foi definido por sua negação. Ele foi redefinido pelo amor e pela graça de Deus. Essa história nos lembra que nossos erros podem parecer grandes, mas não são maiores que a capacidade de Deus de nos restaurar. Ele nos chama a deixar de lado as mentiras que nossos próprios pensamentos criam e a abraçar uma nova identidade, aquela que Ele projetou para nós. Não somos definidos pelo que fizemos de errado, mas pelo que somos chamados a ser. Quando olhamos para o reflexo no espelho, precisamos lembrar que somos mais do que os momentos difíceis que vivemos. Somos mais do que as escolhas ruins que fizemos. A graça de Deus nos alcança exatamente onde estamos, não para nos deixar lá, mas para nos levar a um lugar melhor. Permita-se acreditar nessa verdade. O erro pode fazer parte da sua história, mas não tem o poder de escrever o capítulo final. Quem você é vai além de qualquer falha, porque sua identidade está enraizada em algo muito maior, o amor de Deus por você. Reconhecer os próprios erros é um ato de coragem. É muito mais fácil buscar justificativas, transferir responsabilidades ou até mesmo tentar ignorar aquilo que sabemos ter feito de errado. No entanto, o verdadeiro poder transformador reside na humildade de admitir nossas falhas. Esse reconhecimento não é um sinal de fraqueza, mas de força, pois exige que enfrentemos nossas vulnerabilidades sem medo de nos encarar como realmente somos. Muitas vezes, o erro carrega em si uma lição que só pode ser compreendida quando o admitimos com honestidade. É nesse momento que o aprendizado começa a surgir não como algo automático, mas como um fruto da reflexão. Ao reconhecer uma falha, abrimos a porta para entender o que nos levou a ela. Quais foram as escolhas que nos guiaram até ali? O que estava em nosso coração naquele instante? Esse processo não é confortável, mas é necessário para evitar que as mesmas situações se repitam. Davi, um homem descrito como segundo o coração de Deus, é um exemplo claro de alguém que reconheceu seus erros e escolheu aprender com eles. Após cometer um grave pecado envolvendo Batseba e seu marido, Davi foi confrontado pelo profeta Natã, segundo Samuel, capítulo 12. Em vez de negar ou tentar encobrir o que havia feito, Davi admitiu sua culpa. Sua resposta foi sincera e profunda: pequei contra o Senhor. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Esse reconhecimento não foi apenas uma confissão verbal. Ele veio acompanhado de um arrependimento genuíno, que é claramente expresso no Salmo 51. Ali, Davi clama por misericórdia e pede a Deus que crie nele um coração puro. Esse episódio mostra que, mesmo em meio a erros graves, há espaço para a restauração quando temos coragem de nos posicionar diante de nossas falhas e buscar aprendizado. Aprender com os erros não significa apenas entendê-los, mas também permitir que eles moldem o nosso caráter. Cada vez que reconhecemos o impacto de uma falha, nos tornamos mais conscientes de nossas limitações e mais atentos às nossas decisões futuras. Isso nos ajuda a crescer, não porque nos tornamos perfeitos, mas porque nos tornamos mais sábios. Esse aprendizado também nos ensina a sermos mais compassivos com os outros. Quando compreendemos o peso de errar e o processo necessário para superar uma falha, nos tornamos mais pacientes e compreensivos com quem também está lidando com suas próprias lutas. Reconhecer um erro não significa permanecer preso a ele. Pelo contrário, é o primeiro passo para transformá-lo em algo que contribua para o nosso amadurecimento. Não há crescimento sem desafios, e os erros, por mais dolorosos que sejam, fazem parte desse processo. Eles nos mostram onde precisamos melhorar e nos dão a oportunidade de nos tornarmos pessoas mais fortes e conscientes.
O poder de aprender com os erros está em como escolhemos lidar com eles. Ignorá-los nos aprisiona, mas reconhecê-los nos liberta para trilhar um caminho mais firme e cheio de propósito. Essa escolha está sempre em nossas mãos. Carregar o peso do passado é como tentar atravessar um longo caminho com correntes presas aos pés. A cada passo, o esforço parece maior e o destino mais distante. Muitas vezes, nos acostumamos com esse fardo, acreditando que é nosso por direito, como se o erro tivesse nos condenado a uma sentença permanente. Mas essa não é a verdade que Deus tem para nós. Ele nos oferece algo que o mundo dificilmente compreende: o perdão incondicional. O perdão de Deus não é como o humano, limitado ou condicionado por critérios que às vezes nem conseguimos cumprir. Ele é pleno, profundo e restaurador. Quando nos aproximamos dele com um coração sincero, não há falha tão grande que ele não possa perdoar. Essa verdade transforma a maneira como enxergamos o passado, porque não se trata mais de negar o que aconteceu, mas de confiar que aquilo que fizemos já não nos define. Muitas vezes, o que nos impede de receber esse perdão é o fato de acharmos que não somos dignos dele. A culpa cria em nós uma ideia de que não merecemos recomeçar, como se o erro tivesse apagado todo o nosso valor. No entanto, Deus nos lembra continuamente que Ele não olha para nossas falhas, mas para o nosso coração. Em Isaías, capítulo 43, versículo 25, Deus declara: Eu sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Essa promessa nos liberta do ciclo de tentar reparar o que já não podemos mudar e nos convida a aceitar uma nova chance. Quando recebemos o perdão de Deus, algo profundo acontece em nosso interior. O peso do passado não desaparece apenas porque foi esquecido, mas porque foi entregue àquele que tem o poder de transformar dor em propósito. O perdão divino não nos dá apenas alívio, ele nos oferece um ponto de partida para reconstruir nossa história. Ele nos lembra que não estamos presos ao que fizemos, mas livres para escolher o que faremos a partir de agora. Essa libertação não é apenas um ato espiritual, mas uma mudança completa na maneira como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros. Quando entendemos o perdão de Deus, também somos chamados a nos perdoar. Isso pode ser o passo mais difícil, mas é essencial para avançar. Não se trata de minimizar os erros, mas de enxergar que Deus já não os vê como barreiras. Ao nos libertar do passado, o perdão de Deus nos dá um presente inestimável: esperança. A certeza de que nossos erros não são maiores que o seu amor nos permite seguir em frente com confiança. Cada dia é uma nova oportunidade, e cada escolha que fazemos pode ser o início de algo extraordinário. Essa é a graça divina, sempre disposta a nos dar uma nova página, independentemente de quão complicada pareça a história que ficou para trás. Quando olhamos para nossos erros, é fácil sentir que estamos sozinhos ou presos em um ciclo sem fim. Mas lembre-se, Deus nunca nos deixa no mesmo lugar. Ele vê além das nossas falhas e nos chama para um recomeço. O que você carrega hoje, aquilo que pesa no seu coração, pode ser entregue nas mãos dele. Ele não apenas perdoa, mas transforma, oferecendo a paz que tantas vezes buscamos em outros lugares. Agora é o momento de abrir seu coração, não com medo ou vergonha, mas com confiança de que Deus está pronto para ouvir. Permita-se experimentar o alívio de entregar o que te prende e o consolo de saber que há alguém que te ama incondicionalmente. Vamos juntos nos conectar com Ele em oração, pedindo força para seguir em frente e sabedoria para transformar o que parecia ser o fim em um novo começo. Pai amado, neste momento, nos colocamos diante de Ti com humildade e coração aberto,
Sabemos que somos falhos, que cometemos erros e muitas vezes carregamos um peso que não conseguimos suportar sozinhos. Mas hoje escolhemos confiar em Ti e entregar tudo aquilo que nos prende, que nos paralisa e que nos impede de enxergar o Teu amor e o Teu perdão. Sabemos que o Teu amor por nós é incondicional. Mesmo quando falhamos, Tu permaneces fiel, estendendo as Tuas mãos para nos levantar. Te pedimos perdão pelos momentos em que nos deixamos levar pelo orgulho, pela teimosia ou pela falta de fé. Reconhecemos que precisamos de Ti, da Tua graça e da Tua direção em cada passo que damos. Lava o nosso coração, Senhor, e renova a nossa mente para que possamos enxergar a vida com os Teus olhos. Pai, ajuda-nos a entender que o erro não nos define, que em Ti somos mais do que as escolhas erradas que fizemos no passado. Ensina-nos a reconhecer os nossos erros, não para nos condenar, mas para aprender e crescer a partir deles. Dá-nos a sabedoria para evitar os mesmos caminhos que nos afastaram de Ti e a força para trilhar um novo rumo, com coragem e fé no Teu plano. Senhor, nós também pedimos que nos ajudes a perdoar a nós mesmos. Sabemos que muitas vezes guardamos em nosso interior uma culpa que Tu já apagaste. Ensina-nos a aceitar o Teu perdão, a libertar o nosso coração das correntes da vergonha e a caminhar na liberdade que o Teu amor nos oferece. E, Pai, que possamos, da mesma forma, perdoar aqueles que nos machucaram. Ajuda-nos a refletir o Teu caráter em nossas atitudes, demonstrando compaixão, paciência e misericórdia com os outros, assim como Tu tens sido conosco. Nós Te agradecemos porque sabemos que És um Deus de recomeços. Tu não olhas para o nosso passado para nos condenar, mas para nos redimir. Obrigado por nos oferecer esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Obrigado por estar sempre pronto para nos acolher, nos ouvir e nos guiar para um lugar de paz e segurança. Neste momento entregamos tudo em Tuas mãos. Todo o peso, toda a dor, todo o medo e toda a dúvida. Confiamos que Tu estás cuidando de cada detalhe e que estás nos transformando dia após dia em quem fomos criados para ser. Que a Tua presença nos preencha e nos fortaleça. Nós oramos com fé, acreditando que em Ti somos mais do que vencedores e que o Teu propósito para nós é maior do que qualquer erro que possamos ter cometido. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Os erros que carregamos podem parecer gigantescos, mas quando entregamos tudo nas mãos de Deus, encontramos força, paz e propósito. O que parecia um fardo insuportável começa a se transformar em um aprendizado, e o que parecia ser o fim se torna um recomeço cheio de esperança. Lembre-se, você não está sozinho, e cada passo que dá em direção à graça de Deus é um passo em direção à liberdade. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, eu te convido a considerar se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que também precisam dessa palavra de encorajamento. E deixe nos comentários a frase: Deus me transforma e me guia para recomeçar. Essa é uma declaração de fé que vai fortalecer você e quem passar por aqui. E se você busca um propósito mais profundo para este ano, algo que te ajude a se conectar com Deus de forma consistente e cheia de significado, veja o material especial que deixamos no primeiro comentário fixado. É uma oportunidade de transformar cada semana em um momento de oração e reflexão, guiando sua vida com fé e propósito. Que Deus abençoe você e sua caminhada.